Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC. E hoje para falar um pouquinho mais a respeito da goleada do Palmeiras contra a Ponte Preta por 5-1. Realmente, hoje nós podemos falar que o Palmeiras fez um jogo perfeito. Fazia muito tempo que eu não vi o Palmeiras jogar dessa maneira. Sem sombra de dúvida, foi o melhor jogo desse ano. O Palmeiras começou se impondo desde o início do jogo. Logo aos 2 minutos, o Palmeiras com o Flaco Lopes abriu o placar e, na minha visão, esse gol modificou toda a história do jogo. Pelo seguinte, porque a Ponte Preta ela vinha num esquema tático mais para se defender e para buscar um contra-ataque. Só que a partir do momento que o Palmeiras consegue abrir o placar de forma tão cedo, é, todo esse esquema tático que a Ponte Preta montou já vai por água abaixo, porque a partir daquele momento a Ponte Preta teria que sair, porque é um jogo único e eliminatório, onde quem ganhar passa para a próxima fase, quem perder já está fora. Então, a partir daquele momento, já não haveria mais outras circunstâncias para a Ponte Preta a não ser partir para o ataque para tentar pelo menos um empate contra o Palmeiras. Palmeiras, como é um time muito organizado, muito bem montado pelo Abel Ferreira, soube aproveitar muito bem isso e já logo conseguiu o segundo gol com o Flaco Lopes. O Flaco Lopes que está numa fase realmente excepcional, é um jogador que está muito iluminado, não à toa ele é o artilheiro do Campeonato Paulista de 2024, chegou a 10 gols com os gols de hoje, então é um jogador que demorou para se firmar, mas agora que se firmou, é uma peça fundamental e, na minha visão, a se manter os números que ele vem tendo nesse campeonato, sem dúvida vai ser o craque do Campeonato Paulista, na minha opinião. A partir daí nós tivemos uma Ponte Preta totalmente dominada pelo Palmeiras, não conseguia atacar. Palmeiras ia lá e envolvia muito bem, fazia praticamente o que queria. Palmeiras muito bem montado, parecia que os jogadores enxergavam cada um a sua posição, cada um sabia onde achar o companheiro melhor colocado, e numa dessas saiu o terceiro gol do Palmeiras com o Murilo. A partir daí, na minha visão, a classificação já estava totalmente sacramentada, a Ponte Preta já estava totalmente entregue ao Palmeiras, e restava saber qual seria o placar. A partir do segundo tempo também a situação não mudou muito, o Palmeiras continuou com o domínio extremo, continuou tendo todas as ações ofensivas, a Ponte Preta totalmente apática, totalmente sem reação, e o Palmeiras se aproveitando muito bem disso. Tanto que já faz o quarto gol, o gol com o Piquerez. O Piquerez também que fez uma bela partida, vale destacar, jogou muito bem, foi bastante fundamental nas jogadas. Ele é um lateral, na minha visão, é um lateral espetacular, um lateral que apoia muito bem, que defende muito bem. Então, o Piquerez hoje realmente foi muito bem e foi um dos protagonistas do jogo de hoje. Só que ainda havia tempo para mais. E adivinha de quem? Flaco Lopes fazendo seu terceiro gol. Flaco Lopes que mostra que é um centroavante realmente daquele tipo de centroavante de área, que está muito em falta hoje em dia, especialmente no futebol brasileiro. Ele foi lá e marcou num gol de oportunismo, onde ele bastou empurrar a bola para a rede, e foi lá e marcou o quinto gol do Palmeiras. A essa altura eu achei que nós conseguiríamos repetir o que aconteceu no Campeonato Paulista de 2008, na final contra a Ponte Preta, onde o Palmeiras aplicou uma goleada por 5-0 e foi campeão. Porém, a Ponte Preta ainda teve tempo de fazer o seu gol de honra. Após uma cobrança de falta, com um desvio na barreira do Palmeiras, o Everton foi totalmente enganado por esse desvio e a bola acabou entrando. Mas nada que atrapalhasse os planos do Palmeiras, nada que prejudicasse essa grande atuação que o Palmeiras teve, a melhor atuação do ano, eu repito. Palmeiras, na minha visão, se a gente pode pegar um jogo de almanaque, um jogo que realmente de manual, foi o jogo de hoje. Palmeiras foi bem do início ao fim. É esse tipo de jogo que a gente, como torcedor, quer ver o Palmeiras em cima, quer ver um Palmeiras incisivo, quer ver um Palmeiras jogando muito bem. E também a gente não pode deixar de falar do fator
da decisão, né? O time do Palmeiras, talvez hoje no Brasil, seja o time mais acostumado a decidir. Então, o Palmeiras, ele realmente acaba em jogos decisivos crescendo bastante. A gente vê que as principais peças do Palmeiras crescem bastante. E outra coisa que, na minha visão, foi extremamente importante dessa vitória foi que agora nós temos 100% de certeza que se o Palmeiras chegar à final, o Palmeiras decide em casa. Então, o Palmeiras provavelmente deve decidir no Allianz Parque. Eu estava vendo algumas reportagens a respeito do estado do gramado do Allianz Parque, né, que precisou ser trocado. Pelo que eu vi, está na fase final de fazer esse gramado sintético, então muito provavelmente o Palmeiras vai poder jogar a final no Allianz Parque, o que para mim vai ser importantíssimo, porque muito embora a Arena Barueri venha se mostrando uma boa casa provisória para o Palmeiras, eu ainda acho que o Allianz Parque não tem comparação. O Allianz Parque está muito na frente em termos tanto de engajamento com a torcida, quanto de público e principalmente de renda. O Palmeiras teve aí um prejuízo ao levar os jogos para Barueri, porém, eu creio que com o Allianz Parque voltando, o Palmeiras vai recuperar parte desse prejuízo e também tem o ganho técnico de você estar jogando na sua casa, onde você se sente mais à vontade. Então, os prognósticos aí para o Palmeiras, para esse Campeonato Paulista, são muito favoráveis. Esse jogo nos deixa muito animados, porém, vale lembrar sempre que, como se trata de um campeonato onde, se você perder, você está fora nessa semifinal, então é sempre bom manter a humildade, é sempre bom manter os pés no chão, mas também temos que reconhecer os méritos da equipe do Palmeiras, que hoje fez um jogo perfeito e fez tudo que a gente, como torcedor palmeirense, espera do time. Então, eu estou extremamente satisfeito, eu estou extremamente contente com o desempenho do Palmeiras e espero que consiga repetir esse desempenho para as próximas partidas. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou dessa goleada do Palmeiras? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.